Agora na Mais FM, uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Essa semana nós vamos falar sobre o dom espiritual da profecia, vamos falar sobre alguns outros dons espirituais, mas especificamente sobre esse dom importantíssimo. Nós precisamos entender a importância, nós precisamos buscar exercer esse dom. Vamos pegar aqui 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, que o apóstolo Paulo diz o seguinte: agora, irmãos, quanto à pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Sobre os dons espirituais, nós não podemos ser ignorantes. Quanto aos dons espirituais, precisamos ter entendimento. Não podemos ficar confusos sem saber como funciona e qual o objetivo deles, qual a importância deles, qual a finalidade deles. Porque todas as coisas de Deus têm um propósito. Deus não dá nada pra gente achar bonitinho. Deus não dá nada pra gente achar fofinho. Deus não faz nada pra gente achar uma gracinha. Tudo tem uma finalidade. A criação toda, tudo na criação tem um propósito, tem uma finalidade. Quando Jesus ele disse para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque o Espírito descerá sobre vocês. O poder de Deus descerá sobre vocês. Vocês serão revestidos de poder. E esse poder vai capacitá-los para serem as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós não podemos fazer a obra de Deus, não conseguimos fazer com que o evangelho cresça e nós não conseguimos ser testemunhas de Jesus em todos os lugares se não tivermos ajuda do alto. Se não tivermos poder do alto, se não tivermos algo diferente, sinais. Vocês podem ver, Jesus, ele era mestre. Quando ele começou a evangelizar, ele chegava para as pessoas e falava assim: vem, me segue. Porque ele já era mestre. Ninguém segue um desconhecido, ninguém segue uma pessoa que realmente não tem alguma fama. Jesus ele já ensinava as pessoas antes dele começar, porque muitas pessoas acham que o ministério de Jesus começou realmente com os 30 anos. Foi a partir dos 30 que ele explodiu, mas ele já era mestre, ele já ensinava, ele já tinha discípulos. Por isso que quando ele chegava para as pessoas, para os discípulos, e falava assim: vem fulano e me segue, Pedro, vem e me segue, André, vem e me segue, Mateus, vem e me segue. Eles largavam tudo e seguiam Jesus porque eles sabiam quem Jesus era. Jesus já era mestre em Israel, Jesus já ensinava a palavra. Só que os sinais, os milagres que Jesus começou a fazer, explodiram ele, fizeram que ele ficasse famoso. Quando o primeiro milagre que Jesus realizou foi lá em Caná da Galileia, quando ele transformou a água em vinho. Depois dali desencadeou muitos sinais, muitos milagres, e isso fez com que as pessoas dessem ouvidos para ele. Ele alcançou uma multidão muito maior. A fama dele se espalhou entre os gentios, entre muitos lugares. Pessoas vinham de todas as partes para serem curadas por Jesus, porque os sinais, eles propagam a mensagem, eles manifestam. Mais importante do que sinais é a mensagem. Nós precisamos entender. A mensagem do evangelho, a palavra de Deus, ela é mais importante do que os milagres, do que os sinais. Porque a mensagem é Jesus, e Jesus é mais importante do que os milagres. Nós precisamos entender isso. Mas vamos pegar aqui agora, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, nós vamos aprender. Meu objetivo é ensinar a palavra. Existem tantos assuntos que nós não temos entendimento e precisamos entender. A palavra nos ensina todas as coisas. Então, esse tempo que eu tenho aqui, eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor de uma maneira que você entenda, de maneira que você possa crescer nas Escrituras. Para mim isso não tem preço. Então, meu querido, minha querida, ao invés de às vezes alguém pode pensar: poxa, a Poliana poderia pregar uma mensagem assim mais de boa, pregar uma mensagem assim mais de fortalecimento. Gente, a palavra nos fortalece, independentemente do assunto. A palavra nos fortalece. A palavra fala que nós perecemos por falta de conhecimento. E quando nós conhecemos a palavra do Senhor, quando aprendemos um pouquinho daquilo que a gente não conhecia, mas agora eu sei um pouquinho de uma coisa que eu não conhecia, mas agora eu sei, você está crescendo. Você está crescendo em Deus. A sua visão vai melhorar.
sua visão espiritual, a sua vida espiritual vai melhorar, a sua vida em todas as áreas vai melhorar, porque a palavra de Deus, ela é o nosso manual. Então vamos falar aqui um pouquinho desse dom. 1 Coríntios 14, versículo 1. Que o amor seja seu maior objetivo. Contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Analisemos aqui esse versículo. O amor tem que ser o nosso maior objetivo. Por que ele está falando isso? Porque antes de Coríntios 14 tinha o Coríntios 13, né? Que fala sobre o amor, o maior dom de todos, que o amor é maior que tudo. Então, ele diz... O amor tem que ser o nosso maior objetivo. Contudo, desejem. Sabe o que é desejar? É você querer. É você ansiar pelos dons espirituais. Será que você que está me ouvindo deseja dons espirituais? A palavra nos ensina que nós devemos desejar os dons espirituais. Especialmente a capacidade de profetizar. Mas por que eu tenho que desejar o dom de profetizar? Eu lembro que quando eu tinha uns 14, 15 anos, 14 para 15 anos, eu desejava, foi quando eu comecei a buscar o dom de profetizar. E foi a primeira vez que eu exerci esse dom. E foi muito difícil para mim, porque a gente fica com medo de falar da gente mesmo, fica com medo de falar da carne, com medo de falar da nossa imaginação. Mas é importante nós desejarmos os dons espirituais, sabe por quê? Porque quando você deseja ser o canal de Deus na terra, quando você deseja que Deus use a sua vida segundo a vontade dele, não a sua, meu querido, minha querida, coisas sobrenaturais acontecem. E nós precisamos ser voz de Deus nessa geração, não para ficar filmando e mostrando. Hoje eu vejo uma geração de muita gente que faz sinais e maravilhas, mas ficam postando, ficam mostrando. Você vai no Facebook, você vê profeta de todos os jeitos, fazendo milagres de todos os jeitos, gente subindo um monte de... Poliana, eu acho isso desnecessário, mas nós precisamos entender, Deus deseja levantar em cada bairro, em cada rua, em cada casa, em cada igreja, em cada comunidade, filhos e filhas cheios do Espírito Santo que possam mudar, transformar as pessoas que estão à sua volta. Os dons espirituais, eles têm uma finalidade. Nós vamos entrar no versículo 2, aonde nós vamos entender por que é importante nós buscarmos os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Diz assim: pois quem fala em línguas fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende, e em espírito fala verdades ocultas. Isso aqui está falando do dom espiritual de línguas. Quando você fala em línguas, você não entende, ninguém entende, mas você está falando em coisas ocultas com Deus. O seu espírito ora bem, ou seja, o Espírito Santo, que é diferente do nosso espírito, o Espírito Santo que conhece o nosso coração, conhece a vontade de Deus, ele ora através do nosso espírito a Deus. Ele manifesta, ele toca em nós. O nosso espírito é aquilo que é o fôlego de vida, é aquilo que nos dá o contato com Deus, é aquilo que nos faz ficar íntimos, próximos de Deus. E nós precisamos entender, quando você fala em línguas, você fala somente a Deus. Mas aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. Vejam só, aquele que profetiza, aquele que fala em línguas, edifica a si mesmo. O que fala em língua estranha fala e edifica a si mesmo. Mas aquele que profetiza, ele fortalece, anima e conforta os outros. Olhem só para vocês verem a importância de buscar o dom espiritual de profetizar. Quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece toda a igreja. Hoje, infelizmente, tem igrejas que não permitem mais a manifestação desses dons, que não dão credibilidade mais a profecias, por causa de muitas coisas que aconteceram. Mas eu não quero falar sobre isso agora. Eu quero falar sobre a importância desse dom espiritual, sobre a importância de filhos e filhas de Deus buscarem, desejarem. Gente, Deus vai dar para quem deseja. Os dons espirituais serão entregues para quem deseja e para quem busca. Jesus, ele disse uma certa vez: vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então nós precisamos entender, os dons espirituais, ele precisa ser buscado de todo o coração por nós. Todos vão fazer, todos vão profetizar, todos vão falar em línguas, todos? Não, não todos. Tem gente que não se interessa, tem gente que não gosta, tem gente que não quer, tem gente que prefere ficar na sua.
Mas nós precisamos de pessoas que desejem. Sabe por quê? Porque esse dom fortalece. Esse dom anima. Esse dom conforta os outros. Quem profetiza fortalece toda a igreja. Eu vivi num contexto assim. Num contexto, quantas vezes? Gente, uma vez eu cheguei num lugar tão derrotada e eu pensei, Deus, eu não vou conseguir. Não vou conseguir. Eu vou desistir porque eu não tenho forças mais. Vocês não têm noção do tanto de batalha que eu enfrento na minha vida durante esse tempo todo. Eu sei que as lutas são proporcionais ao tamanho do chamado. Mas um dia eu estava realmente decidida. Eu falei, Senhor, eu não tenho forças, não vou conseguir. Se o Senhor não pegar na minha mão, eu não vou conseguir. Uma pessoa que nunca me viu na vida, eu estava lá no meio do povão, veio até mim e disse nos meus ouvidos, você não vai parar. Tudo aquilo que eu estava pensando e falando com Deus na minha mente, a pessoa falou, Deus usou aquela pessoa para falar na boca. Você não vai desistir, você não vai parar, porque todas as promessas que eu fiz na sua vida eu vou cumprir. A pessoa sabia das promessas que eu tinha? Não sabia, mas naquela noite eu saí animada, eu saí fortalecida, eu saí encorajada e estou aqui agora. Imagina se aquele profeta se não tivesse ninguém para profetizar para mim naquela noite. Eu fico imaginando se ninguém tivesse sido vaso de Deus para poder me fortalecer com essas palavras naquela noite. Aonde será que eu estaria? Mas eu estou fortalecida porque Deus usou pessoas para poder falar comigo. Versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer, gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem, pois a profecia é superior a falar em línguas, a menos que alguém interprete o que vocês dizem para que toda a igreja seja fortalecida. Irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que isso ajudará? Mas se eu lhes trouxer uma revelação, um conhecimento especial, uma profecia ou um ensinamento, isso lhes será proveitoso. Vejam que o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Corinto. Você vai ver, você pode pegar o capítulo 14, capítulo 12, ele vai explicar sobre dons espirituais, sobre ordem no culto, como usar os dons espirituais, porque existe uma ordem. Deus não é Deus de confusão, Deus é um Deus de paz. Agora nós vamos entender aqui a importância da profecia. Qual é a importância da profecia? Fortalecimento da igreja. A igreja é fortalecida. Quando a igreja é fortalecida, eu estou falando de cada membro, cada irmão, cada irmã é encorajado, cada irmão, cada irmã é fortalecido, animado a seguir em frente e a buscar mais, a estar mais firmes na presença do Senhor. Uma igreja que opera nos dons espirituais é uma igreja poderosa. Uma igreja que opera os dons espirituais é uma igreja vitoriosa. É uma igreja que cresce, é uma igreja que se expande, é uma igreja que tem direcionamento. Mas, irmã Poliana, a palavra de Deus não é a maior profecia? Sim, a palavra de Deus sempre foi, sempre será a maior profecia. Por isso está escrito na palavra de Deus que existem esses dons para a edificação da igreja, para a edificação do corpo, para a construção, para fortalecimento. Nós não podemos ser ignorantes nesse assunto. Não podemos ficar confusos quanto aos dons espirituais. Nós precisamos entender. Tem muitas pessoas que acham e falam, eu tenho o dom de curar. Eu tenho o dom de profetizar. O dom, ele é do Espírito Santo. Nós somos os instrumentos e o Espírito Santo manifesta o dom espiritual em cada pessoa de acordo com a necessidade e com o objetivo de fortalecer, animar, preparar, encorajar a igreja dele. Os dons, eles têm essa finalidade, não é para ninguém aparecer, não é para ninguém se achar melhor do que o outro, não é para ninguém achar que é a última bolacha do pacote, não é para ninguém ter o título de profeta, profetiza, não é para títulos. Os dons espirituais não são para títulos, engrandecimento de ninguém, gente. Nós somos o corpo de Cristo, membros uns dos outros, e os dons espirituais são para nos fortalecer em meio às adversidades dessa vida. Enquanto nós estamos aqui, não estamos sozinhos, Deus está conosco, Ele luta conosco as batalhas. Nós estamos aqui propagando a mensagem do reino de Deus. Estamos aqui em uma guerra espiritual, é uma guerra para resgatar pessoas. Como eu fui resgatado, você foi resgatado, nós estamos em guerra. E os dons espirituais, eles servem para edificar, encorajar, fortalecer.
fazer com que pessoas que não creem possam crer. E nós precisamos entender isso. Amanhã nós vamos continuar nesse capítulo. Nesse momento, eu convido você a orar comigo. Agora na Mais FM, a oração da fé, com Poliana Amaro. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Eu oro para que nós possamos entender mesmo a importância dos dons espirituais. Que não venhamos desprezá-los por falta de conhecimento da tua palavra. A tua palavra nos encoraja, a tua palavra nos mostra como eles são importantes, como nós precisamos dar valor, como nós precisamos desejar, como precisamos viver uma vida com o Senhor. Deus, acima da média, acima do nível. Não queremos, que não desejemos ser como todo mundo, Senhor. Que não venhamos ser como toda a multidão que só quer os milagres, mas não querem se dispor a ser instrumentos nas tuas mãos. Que o Senhor abra o nosso entendimento, abençoe cada vida, cada pessoa que está aqui comigo agora. No nome de Jesus, eu oro por cada pedido de oração que chegou para mim no WhatsApp, pelas famílias, Senhor, que estão passando por situações difíceis. Oro pela casa dessa irmã que me pediu oração pelos seus filhos. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda ação maligna entre esses dois irmãos. Que haja paz nessa família, que haja reconciliação entre esses irmãos, que no nome de Jesus toda investida e seta de Satanás contra essa casa caia por terra, que haja paz em cada lar, que haja, Senhor, harmonia em cada família, que o Senhor possa manifestar o teu amor e a tua graça em cada lar, em cada carro, em cada comércio, Senhor, que nesse momento a Rádio Mais está, Senhor, sendo transmitido, que no nome de Jesus a tua mão de poder possa alcançar as necessidades de cada ouvinte, que o teu poder, Espírito Santo, o Senhor está conosco, a tua palavra diz que o Senhor está conosco, e eu sei que o Senhor está aqui agora, quando a palavra do Senhor, que é a maior profecia liberada, o poder do Senhor entra em ação em nosso favor, e no nome de Jesus agora, eu profetizo vida sobre cada pessoa que está me acompanhando, que haja paz em cada lar, em nome de Jesus,